Como é que foi para você tomar a decisão de deixar o Partido dos Trabalhadores depois de tanto tempo e depois de ter entrado no PT num momento extremamente difícil, quando o PT era massacrado com acusações de lava-jato, golpe contra Dilma? Então, eu queria te pedir para falar sobre a sua história no PT, como começou, é importante lembrar ao público, né? E por que ela terminou nesse momento agora. Atos, realmente foi uma das decisões mais difíceis que tomei na minha vida, porque, só fazendo uma retrospectiva, eu era do PSB e na época que eu saí do PSB, na verdade que eu rompi com o PSB, foi por questões ideológicas. O PSB em 2013 para 2014 iniciou uma mudança de diretriz ideológica, de diretriz política. Foi naquela época em que até pensaram em tirar o socialismo do estatuto, começaram a fazer, foram os primeiros a defender com mais ênfase a independência do Banco Central, entre outras pautas que nós considerávamos que eram muito perigosas para o Brasil, já que a gente tinha se livrado, fazia pouco tempo, de um projeto neoliberal. Né? Então, não poderia haver um projeto neoliberal disfarçado de socialismo. Então, foi muito tranquila a decisão que eu tomei naquele momento, porque foi de acordo com minha ideologia, com minhas convicções. Então, fui para o PT, mesmo num momento muito difícil que o partido estava enfrentando, estava sendo criminalizado, no momento em que o PSB apoiou Aécio Neves, né? Tinha todos aqueles protestos contra a presidenta Dilma. Então, desde o início, eu me mantive firme do mesmo lado em que sempre estive. Que ano foi, Marília? E na época que eu declarei apoio e rompi com o PSB foi 2014, mas como eu tinha mandato, só pude me filiar mesmo em 2016. Mas desde 2014 que eu tomei esse posicionamento. E foi difícil, aparentemente difícil, porque foi um partido que havia sido refundado e presidido por muitos anos pelo meu avô, Miguel Arraes, mas eu sabia que aquele PSB não era mais o PSB de Arraes, então não era mais o nosso PSB da época em que defendíamos realmente uma linha ideológica diferente. Então, foi uma decisão que chocou muita gente, e na época, pelo fato de o PT estar numa situação difícil, todo mundo dizia que eu era maluca, que eu estava me suicidando, que era uma loucura ir para o PT, que o PT ia se acabar, mas eu resolvi ir para o PT, defender a democracia e ajudar o partido a se reerguer e voltar a governar o país, né? Voltar a governar o país para que se concretizasse o projeto de sociedade que a gente acredita. E depois de entrar no PT, na época que entrei no PT, na verdade, foi uma época tranquila, porque muita gente estava saindo e eu entrei, então não era uma época em que as disputas internas estavam sendo realizadas da maneira, digamos assim, tradicional, que costumeiramente se fazia aqui em Pernambuco, como se faz em outros estados também, cada um com suas peculiaridades. Então, depois de entrar no PT, me reelegi vereadora pelo terceiro mandato e comecei a andar o Estado, a gente fazendo reuniões, fazendo atos contra a reforma da Previdência, contra toda aquela agenda de desmontes, né, de Michel Temer, e isso terminou fazendo que o PT de Pernambuco achasse que nós deveríamos ter uma candidatura ao governo do Estado. Mas, depois de alguns anos sendo oposição, né, PT e PSB aqui em Pernambuco, quando a nossa candidatura começou a crescer bastante, começou a ganhar muita força, pelo fato de o PSB ter o seu coração aqui no Estado, né, começou a tentar fazer ameaças, né, fez ameaças ao PT nacional de isolar o PT, de ir apoiar Ciro Gomes e deixar a candidatura de Lula, que terminou na candidatura de Haddad, em um isolamento completo. E esse movimento seria do PSB junto com o PCdoB. E por isso o PT Nacional achou por bem
não permitir a nossa candidatura, para que fosse priorizado o projeto nacional. E eu discordei na época, continuo discordando, acho que não foi um bom movimento, até porque na época foi um conjunto de governadores do Nordeste que apoiou a Haddad, e isso foi bom para os governadores todos, porque aqui no Nordeste Bolsonaro não se cria, né? Lula, o PT, enfim, é muito forte politicamente, tem uma força política muito grande. Então, os governadores, para ganhar a eleição, precisavam apoiar a Haddad. Então, acho que faltou um pouco dessa compreensão. Além disso, houve uma negociação em torno de Minas Gerais, que retiraram, o PSB retirou a candidatura do Márcio Lacerda, o PT retirou a minha candidatura aqui, e o PSB nacional ficou neutro. Então, foi toda uma negociação entre partidos. Houve uma articulação grande de uma pequena parcela do PT local, mas foi, de fato, uma decisão nacional. Mas tudo muito sofrido, tudo mediante muito desgaste. Os pernambucanos que estão me acompanhando aqui sabem disso. A gente, para fazer essas articulações, tomar essas decisões na política, não necessariamente a gente precisa desgastar quadros, se degladiar dentro dos partidos. Nós precisamos ter a convicção e a certeza de que nós temos muito mais convergências do que divergências.